A proposta de emenda à Constituição que quer recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira foi enviada pelo governo ao Congresso no mês passado. O que a medida prevê é que esse imposto dure no máximo 4 anos e arrecade 32 bilhões de reais. O dinheiro seria destinado para a Previdência Social. A nova CPMF deve ter uma alíquota de 0,2% sobre as movimentações financeiras. Isso significa que todas as pessoas ou empresas que transferirem qualquer valor por meio dos bancos e instituições financeiras vão pagar 0,2% sobre a operação. Isso vale tanto para quem saca o dinheiro, quanto para quem paga uma conta de telefone via boleto bancário ou a fatura do cartão de crédito. Para se ter uma ideia de como essa conta é feita, basta multiplicar o valor que será movimentado por 0,002. Por exemplo, ao comprar um carro de R$30 mil, o contribuinte vai pagar uma CPMF de R$60. Já ao transferir R$1.000 para a conta de outra pessoa, a CPMF seria de R$2. Agora, essa explicação é a explicação que o próprio governo deu quando detalhou a intenção da CPMF. Essa explicação, ela é correta? Ou, por exemplo, na situação da possibilidade da compra de um carro, o consumidor já vai pagar mais caro por causa da CPMF antes, ou ele só vai ter o pagamento depois do pagamento do carro? Como é que é isso? Tem alguma complexidade maior ou isso aí está simples demais? Tem uma complexidade maior, porque a CPMF é um imposto que a gente diz que incide em cascata. Pensa numa cadeia produtiva muito extensa, uma cadeia automotiva, por exemplo. Tem desde o fabricante da peça, que vai vender, a montadora vai pagar seus salários, em cada pagamento que ela fizer vai incidir CPMF. Então a tendência é que ao longo da cadeia esse imposto seja acumulado e chegue no preço do produto final. Então além da CPMF nesse pagamento final, ela também provavelmente o preço do produto vai embutir esse acúmulo da CPMF ao longo de toda a cadeia produtiva. Então a CPMF acaba tendo um impacto inflacionário que é especialmente negativo nesse momento pela qual a economia está passando, onde a inflação está alta e a economia já está em recessão. Então, a CPMF tende a agravar ainda mais esse quadro. Agora, tanto na Câmara quanto no Senado, as duas casas têm se mostrado bastante reservadas, não querem de forma alguma aceitar a CPMF. Mas a criação da CPMF, William, ela é realmente necessária nesse momento para o governo? Ou será que essa confusão orçamentária poderia ser resolvida de outra forma sem ter que apelar para uma criação da recriação da CPMF? Realmente, CPMF ninguém quer, né? Nem o Congresso, nem nós, contribuintes, né? Ninguém deseja isso aí. Um dos motivos é esse impacto na cadeia produtiva que o Vitor comentou. Mas também o que acontece? O governo ele se vê numa situação que, como os gastos foram maiores, né? Daí a gente vai discutir qual a qualidade dos gastos, um pouco do que a gente falou no bloco anterior. Alguns são investimento, outros são gastos que poderiam ser discutidos. Então, como não houve um controle dos gastos, principalmente aqueles improdutivos, digamos assim, o governo ele se viu numa situação de que, nesse modelo, retomando a questão de 2008 para cá, a quantidade de isenções foram altas, os gastos sociais também foram importantes, porque foram investimentos, mas também houve uma demanda maior. O acesso ao crédito com juros na época, então, relativamente baratos, né, digamos assim, em relação aos padrões de hoje. Então, tudo isso impactou no qual o governo ele ficasse sem caixa. E ainda mais com essa situação de economia retraída, menor arrecadação. Então, o que acontece? Alguns começam a discutir. Uma das formas é fazer o corte no orçamento, que é o que está sendo toda essa discussão, que está pressionando o dólar, que está tendo essa crise, que entra no meio dessa crise política que a gente vivencia. Outro seria discutir quais gastos seriam mais estratégicos. E alguma situação, fazendo uma analogia com uma empresa ou então pessoa física, né? Se a pessoa tem uma dívida, precisa ser quitada, precisa ser coberta, se ela não tem e não tem mais de onde cortar, ela vai pegar um empréstimo no banco. Daí pode vir uma discussão, vale a pena uma CPMF ou vale a pena voltar ao FMI? São discussões que ficam nessa situação, esse trade-off que se fala em economia, essa escolha fica uma situação muito difícil. O ideal é que fossem discutidos a qualidade do pagamento dos gastos. Quais são produtivos e quais são improdutivos. Mas isso demanda todo um esforço, porque influencia muitas outras questões no crédito e também no orçamento daqueles que recebem
as questões do orçamento. Sim. Agora, essa questão toda da economia também está respingando muito no ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A presidente Dilma disse ontem, até enquanto estava na Europa, que ela não pensa em tirar o Levy do ministério. Mas há especulações aí no mercado dizendo que é possível que ele caia. E aí, se ele sair, é uma solução ou a presença dele ou de qualquer outra pessoa no ministério não vai fazer diferença? O que vocês acham? Eu vejo o Levy como uma pessoa tecnicamente adequada para o cargo que ele está ocupando. Eu acho que ele está fazendo o que ele pode fazer. O William colocou muito bem, a situação é muito difícil. O orçamento no Brasil é muito engessado. A gente fala de corte de gastos, mas se a gente for olhar, o orçamento, 90% do orçamento é determinado por lei. Qualquer mudança de corte de gastos, eu só consigo mexer com emenda constitucional, com um projeto de lei que exigiu uma articulação política que a gente está vendo que é inviável, até pelas rusgas entre o Eduardo Cunha e a Dilma. A dificuldade de articulação nesse momento, toda essa instabilidade política inviabiliza esse tipo de medida. Agora, não se segue daí que a CPMF acaba sendo uma solução aceitável, porque ela tem impactos muito grandes no bolso dos consumidores. Eu acho que toda vez que o Brasil passou por uma crise, sempre a saída encontrada era buscar novos recursos, buscar aumento de imposto. Daí a economia melhorava, ao invés de fazer as reformas que a gente precisava, o governo saía gastando. Vinha uma nova crise, qual que é a saída? Vamos aumentar imposto de novo. A carga tributária já está batendo 40% do PIB. Eu acho que a gente chegou no limite e é a hora de pensar nos problemas estruturais. A despesa pública no Brasil ela tem uma trajetória explosiva. A gente tocou a questão da Previdência. A CPMF hoje é para cobrir rombo da Previdência. A Previdência é um grande problema. A gente gasta relativamente com Previdência no Brasil o que o Japão gasta, sendo que o Japão tem uma população muito mais velha que o Brasil. Então é um problema que a gente tem que enfrentar. Tem que fazer reforma da Previdência, tem que fazer reforma tributária, o sistema tributário tem que se tornar menos complexo. Então qualquer medida de curto prazo, ela ajuda, ela dá um fôlego à CPMF, mas ela não vai resolver o problema. O problema do Brasil hoje é estrutural e só vai ser resolvido com grandes reformas. Então, e para fazer essas reformas, a gente precisa de articulação política. Então, a situação é muito difícil e vai exigir liderança, exige o surgimento de lideranças e muita articulação política entre os três poderes e também entre a sociedade. Você concorda também, William, que a liderança do Levy continua num bom momento? Tecnicamente, ele, como o Vitor colocou, é a pessoa adequada. Vem do setor financeiro, é o gestor, né, que vai trabalhar corte de gastos de qualquer forma para poder ter superávit nas contas do governo. Se discute aí o modelo, como ele colocou. O Brasil está em crise, aumenta impostos, melhora a situação, mas o modelo não é mudado. A situação não é mudada. Daí a gente vai ter que discutir um pouquinho de história econômica, lembrar de 1929, quando resolveram fazer com que o Estado fosse o propulsor da economia, fosse o incentivador da economia, elevando gastos. A situação é que agora não tem muitas condições de ter os gastos. Mas o que acontece? Nessa situação, a CPMF, é desagradabilíssimo ter a CPMF. A própria Dilma disse, né, que não queria a CPMF, mas é aquela coisa que a gente diz, o mal necessário, muitas vezes, que ocorre.